Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versos 12 ao 22, tá bom? Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, dos versos 12 ao 22. Amém? A palavra de Deus ela nos diz assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Somente aqui, até o 22. Deus aplique a sua palavra em nossos corações, meus irmãos. O presbítero Gutenberg já orou, então estamos abençoados, graças a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui diante da epístola de Paulo aos Tessalonicenses. O autor é Paulo, claro, essa carta ela foi escrita por volta ali do ano 51 depois de Cristo. A igreja de Tessalônica, meus irmãos, ela foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Nós podemos ver isso lá em Atos capítulo 17. E era uma igreja composta por judeus, gregos devotos, mulheres nobres, muitos vindo do paganismo gentil, muitos vindos da idolatria mesmo, de fato. E a gente vai poder ver tudo isso lá em Atos capítulo 17. Paulo, ele envia o seu fiel companheiro, também Timóteo, para a igreja de Tessalônica, para ali dar um suporte, ajudar os irmãos ali na igreja de Tessalônica. Paulo, estando em Corinto, ele envia Timóteo à igreja de Tessalônica. E ali, Timóteo, ele faz um relatório e ele percebe que a igreja de Tessalônica, ela enfrenta ali alguns problemas, E que problemas são esses? Muitos crentes estavam desconsolados por causa dos entes queridos que haviam partido. Eles haviam partido e eles não sabiam realmente de fato o que tinha acontecido. Como que seria, se havia ressurreição, se não haveria, como de fato se daria tudo isso. Então muitos estavam desconsolados por causa dos seus parentes que tinham partido. Podemos ver isso no capítulo 4, do verso 13 ao 17. Alguns andavam ociosos, capítulo 4 nós vamos ver isso, ociosos, sem querer trabalhar mesmo. A igreja de Tessalônica ali, surgiu um ensino ali na época de que o Senhor Jesus, a volta do Senhor Jesus estava mais próxima do que eles imaginavam, Então era como se o Senhor Jesus voltasse ali semana que vem. Então muitos irmãos acabaram se acomodando, pedindo, muito provavelmente pedindo a demissão dos seus empregos, e estavam querendo viver ociosos, sem trabalhar, vivendo à custa dos outros. Então a igreja de Tessalônica também estava enfrentando esse problema. E tanto é que nessa epístola que o apóstolo Paulo ele vai falar, quem não quiser trabalhar, que também não coma. Não quer trabalhar, meu irmão, também, mas também não come, não vai querer viver à custa dos outros, ser pesado para os outros. Então esse era um dos problemas que a igreja de Tessalônica estava passando. E alguns ali estavam andando desordenadamente, sem limite algum, capítulo 5, nós vamos ver isso. E então Timóteo ele faz esse relatório e envia a Paulo. Então Paulo, preocupado com a igreja de Tessalônica, ele recebe esse relatório de Timóteo, aí ele vai escrever essa carta, esclarecendo e tentando com o objetivo de resolver esses problemas
ali em Tessalônica, né? Então, Paulo, em resposta ao relatório de Timóteo, ele escreve essa epístola a fim de louvá-los pela sua fé. A igreja, apesar desse problema todo que a igreja de Tessalônica estava enfrentando, Paulo ele escreve louvando a fé dos irmãos que estavam de fato inabalável. Então, a gente vai ver isso no capítulo 2, dos versos 1 ao 12. Ele escreve essa epístola a fim de louvá-los pela sua fé, exortar na questão da pureza moral, né? Falar do amor fraterno, diligência no trabalho diário. Nós vamos ver isso no capítulo 4, verso 12. Então, o apóstolo Paulo, em resposta ao relatório de Timóteo, ele escreve essa epístola com esses objetivos, a fim de louvar os irmãos por causa da fé deles, né? Exortar ele em questão do amor fraternal, a questão do trabalho, tudo isso das obrigações diárias que, de fato, todos nós cidadãos temos, e que muitos ali estavam desejar com relação a isso. As verdades fundamentais da epístola de Paulo aos Tessalonicenses são 4, eu listei aqui. A primeira é que devemos agradecer a Deus pela fidelidade do seu povo. O profeta ali, ele chegou para Deus e ele achava que ele estava sozinho. E Deus olhou para ele e disse, não, fique tranquilo, não se preocupe, você não está só. Eu reservei 7.000 que não se dobraram diante de Baal, que não se ajoelharam diante de Baal. Então Deus ainda tem os seus fiéis, tem os seus remanescentes, os verdadeiros eleitos, né, que, como diz lá em Apocalipse, se for para cativeiro vai. Né, se tiver que morrer a espada, vai morrer a espada. Essa é a fé e a perseverança dos santos. Então nós devemos louvar a Deus porque pela fidelidade do seu povo, porque ainda há os remanescentes, ainda há um povo eleito, escolhido, fiel a Deus, que vai perseverar até o fim. E isso, Ele cuidando de cada um de nós e nos fortalecendo a cada dia, é claro. Então, nós devemos agradecer a Deus pela fidelidade do seu povo. Segunda verdade fundamental, os cristãos devem viver de maneira a agradar a Deus. Nós devemos viver de maneira a agradar a Deus, meu irmão, a fazer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós passamos a estar preocupados, temos que estar preocupados a fazer plenamente a vontade dEle e não a nossa. Ainda que a gente venha achar ruim no começo, ainda que a gente não venha aceitar muitas das vezes, mas a nossa oração sempre precisa ser semelhante à oração do Senhor Jesus. Pai, afasta de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então nós precisamos viver a nossa vida com o objetivo de agradar a Deus sempre, se preocupando em fazer sempre a vontade dEle e não a nossa. Terceira verdade fundamental, os cristãos que morreram ressuscitarão quando Cristo voltar. Paulo vai abordar isso também, né? Que quando Cristo voltar, né, de fato, aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar. Quarta verdade fundamental é que os cristãos devem estar sempre prontos para o retorno de Cristo. Então, nós precisamos estar preparados, meus irmãos. Eu não sei quando é que Ele vai voltar. Ninguém sabe. Apesar que na história, né, teve alguns aí que tentaram adivinhar, tentaram acertar a volta de Cristo, quando Cristo iria voltar, mas foram totalmente frustrados. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, a Bíblia diz, mas nós sabemos de uma coisa, Ele vai voltar. A sua volta, ela é certa. E nós, todos os crentes em Jesus, nós temos que estar preparados para o dia da sua volta. Existem, no mínimo, aí 4 linhas de interpretações aí escatológicas. Tem o pré-milenismo histórico e dispensacionalista, tem o amilenismo e o pós-milenismo. Tem muitas divergências entre essas 4 linhas de interpretações, mas essas 4, elas pensam algo em comum. Cristo vai voltar. Então, isso é certo. Então, nós precisamos estar, de fato, preparados para o retorno de Cristo. Pois bem, meus irmãos, passando para o texto, nos versos 12 e 13, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: ora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam.
e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, vivem em paz uns com os outros. Nesses versos 12 e 13 aqui, a gente pode já extrair duas atitudes imprescindíveis que nós cristãos, nós crentes temos que ter em relação aos nossos líderes espirituais. O apóstolo Paulo aqui, ele destaca aqui duas atitudes imprescindíveis que os crentes devem ter em relação aos líderes espirituais da igreja. A primeira está no verso 12, ele vai dizer assim, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Então, essa primeira atitude imprescindível que nós, crentes, membros aqui de Pirangi, e membros da igreja que você congrega, a primeira atitude imprescindível que nós temos que ter com relação aos nossos líderes espirituais é que os crentes devem acatar com apreço os líderes. Paulo aqui, meus irmãos, ele não dá uma ordem. Paulo não é um líder, um pastor tirano, ditador. Ele não faz aqui, ele não dá uma ordem. Ele apenas roga, ele faz uma recomendação. Paulo aqui faz um apelo, em vez de dar-lhes uma ordem. Um líder sábio, ele não esbraveja ordens, mas suplica com doçura. Então, vemos aqui a atitude do apóstolo Paulo em fazer esse pedido com amor, com doçura. Então, o verdadeiro líder, como eu disse aqui, ele não é um ditador, ele não é um tirano, né? Ele não obriga os irmãos a fazerem as coisas, mas o verdadeiro líder, ele trata com amor, carinho, respeito, doçura as suas ovelhas. Então, e ele roga, né? Ele diz, ele vos rogamos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem. Ele faz esse pedido à igreja de Tessalônica, vocês precisam acatar com apreço os seus líderes, os seus pastores. Acatar com apreço é ter respeito e obediência aos seus líderes. Vou fazer 15 anos de crente, final do ano agora, em dezembro, se Deus quiser. Eu já vi algumas coisas, irmãos, total de respeito por muitos líderes e pastores. E é uma coisa triste, muito triste de se ver. Mas que nós possamos fazer a diferença no nosso meio e acatar com apreço de fato os nossos líderes, tendo amor, respeito e obediência a eles. Os crentes devem acatar com apreço os líderes por causa do trabalho que realizam. Não é fácil, meus irmãos, ser pastor. Um pastor piedoso e fiel não é fácil. Quando estamos com problema, nós vamos ao gabinete pastoral, receber a instrução, a oração do nosso pastor. Mas quando ele está com problema, ele vai com quem? Ele vai para onde? Por isso que nós temos que fazer a diferença e amar de fato o nosso pastor, o nosso líder, tratá-lo com o devido carinho, amor e respeito e obediência. Hebreus capítulo 13, verso 17. A gente sabe que essa questão do pastoral não é uma profissão, não é profissão, é chamado. Mas uma vez eu escutei há muitos anos atrás que uma das profissões onde a pessoa ficava mais solitária era o pastor. A irmã está confirmando aqui. Então, parece, se eu não me engano, só perdia para o guarda noturno, se eu não me engano, essa pesquisa que fizeram. Então, o pastor, de fato, meus irmãos, é um solitário e nós precisamos acatar com apreço, orar por eles, tratar eles com amor. A gente sabe que tem pastores, né, de fato, que são falsos mestres, né? Esses aí, deixa que Deus um dia vai cobrar eles. Mas falo em questão, a relação dos pastores piedosos, pastores que não são perfeitos, irmão, pastores que não são impecáveis, mas são pastores piedosos, que buscam santidade e pregam a palavra com fidelidade. Aqui, Hebreus 13, 17 vai dizer assim, obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas,
para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, uma recomendação aqui que a Epístola aos Hebreus nos dá. Nós devemos, de fato, obedecer os nossos guias, porque eles velam pela nossa alma, eles se preocupam conosco. Eu me converti em uma igreja batista lá em Manaus, uma igreja batista renovada. E eu me lembro que uma vez eu estava enfrentando um problema, e meu pastor ficou sabendo, ele passou uma noite sem dormir pensando em mim. Já pensou? Ele chegou, rapaz, eu passei uma noite sem dormir, só pensando em ti, Rodrigo. Mas eu tenho orado por você, ele disse. Eu falei, muito obrigado, meu pastor. Deus lhe abençoe. Então é isso mesmo. O pastor muitas das vezes perde noites, né, de sono, preocupado comigo e com você. E o mínimo que nós podemos fazer é obedecê-los. Tratar com apreço. Tratá-los com carinho, com amor. Então, a primeira atitude aqui que o apóstolo Paulo ele dá em relação é que os crentes devem acatar, de fato, com apreço os seus líderes. A segunda atitude que o apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui está no verso 13. Ele vai dizer assim: e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivem em paz uns com os outros. Então, a segunda atitude imprescindível que nós devemos ter com os nossos líderes: os crentes devem amar e considerar profundamente os líderes espirituais. Uma igreja saudável tem uma liderança bíblica, e crentes que amam e respeitam sua liderança em plena medida. Essa palavra máxima aqui, meus irmãos, no original grego, quer dizer excedente, grandemente. Então, nós devemos ter, de fato, uma máxima, uma grande consideração pelos nossos líderes. Porque eles se preocupam conosco, eles oram por nós. Esse é o mínimo que nós podemos fazer. Eu me lembro que, lá em Guarapes, na congregação, né, onde eu e minha família, nós somos os missionários ali, sempre tem que ir um pastor lá, né, fazer a celebração da ceia. E como o pastor Diogo, muito ocupado por aqui, por Pirangi, eu fui falar com ele. Eu tinha falado com o pastor Enoque, né, que é o pastor emérito aqui dessa igreja. Tinha falado com o pastor Enoque e fui falar com o pastor Diogo. Pastor Diogo, o que o senhor acha, né, do pastor Enoque uma vez no mês, lá em Guarapes, fazer a Santa Ceia? Conversei com ele, o pastor Diogo disse: o pastor Enoque é o nosso pastor emérito. Ele pode, não ter nenhum problema, não ter nenhum impedimento dele fazer a Santa Ceia com vocês. Então, máxima consideração. É uma máxima consideração que o pastor Diogo tem pelo pastor Enoque. Uma máxima consideração que nós devemos ter pelo nosso pastor emérito. E pelo nosso pastor titular também, que é o reverendo Diogo Jorge. Porque essa é uma recomendação que o apóstolo Paulo ele faz, que nós devemos amar, né, e considerar, ter uma máxima consideração pelos nossos líderes. E tem sido uma bênção, meus irmãos. Uma vez por mês o pastor Enoque tem ido lá, tem celebrado a Santa Ceia, tem feito um ótimo trabalho, temos feito visitas, né? A gente tem ido mais cedo ali, aos domingos, temos feito algumas visitas na casa de alguns irmãos, e tem sido uma bênção, para a glória de Deus. Em máxima consideração. Agora, enquanto nós procuramos ter essa máxima consideração, tem outros que não têm, que não procuram ter, e não respeitam os seus pastores. Eu fiquei sabendo de uma vez, uma história verídica, um obreiro que era dirigente de uma congregação. O obreiro era dirigente, não era nem pastor, era o dirigente. E o pastor responsável daquela congregação foi lá, uma vez, pregar e realizar a Santa Ceia e pregar a palavra de Deus. Quando o pastor chega naquela determinada congregação para pregar, o dirigente não queria deixar o pastor subir para pregar. Que absurdo. Né? Que falta de noção da pessoa um negócio desse. Querer proibir o pastor da igreja de pregar no púlpito. Vocês já pensaram a mesma coisa que eu? Um dia eu estou lá numa Santa Ceia, chega o pastor Diogo para pregar, e eu falo: não, pastor, o senhor não pode pregar porque eu fiz o meu esboço aqui, gastei horas estudando, o senhor não pode pregar não, quem vai pregar vai ser eu. Que audácia, né? Então, infelizmente, assim como existem aqueles que procuram de fato ter a máxima consideração pelos seus líderes, tem outros que não dão a mínima. Mas que Deus nos ajude, irmãos, a fazer a diferença.
e termos, de fato, tratarmos os nossos líderes com apreço, acatar eles com apreço, amando, de fato, e tendo a máxima consideração para com eles. Versos 12 e 13. Nos versos 14 e 15, a palavra de Deus ela vai dizer assim, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. É interessante, irmãos, porque aqui Paulo ele faz uma transição, né? Ele mostra primeiro como deve ser o nosso relacionamento com os nossos líderes espirituais. E agora ele vai mostrar como deve ser, de fato, o nosso relacionamento entre si. Nosso relacionamento com os irmãos da nossa congregação, com os irmãos da nossa igreja, com os irmãos de outras igrejas também. Paulo ele vai mostrar como nós devemos agir com relação aos nossos irmãos da congregação. Primeiro, nosso relacionamento com os líderes. Agora, o relacionamento com os nossos irmãos. Como devem tratar as pessoas, como os crentes devem tratar, Paulo ele vai ensinar e vai mostrar aqui como os crentes devem tratar as pessoas com problemas e necessidades espirituais especiais. Primeiro ele vai dizer assim, exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Admoestar os insubmissos. Um membro insubmisso à palavra de Deus e à liderança torna-se uma pedra de tropeço para os demais crentes. O insubmisso vive de acordo com a sua própria vontade. Então nós vamos encontrar, meus irmãos, nas igrejas, infelizmente, muitos irmãos insubmissos, que querem viver de acordo com a sua vontade, não obedecem à palavra de Deus, não vivem como um verdadeiro cristão deve viver. Mas por incrível que pareça, né, a Escritura nos mostra e nos ensina a admoestar, a aconselhar aqueles irmãos com devida brandura. A gente não pode simplesmente enxotá-los daqui e mandar eles embora, mas nós precisamos tratá-los de fato com amor. Aconselhar, chegar para ele, olha meu querido irmão, você está errando, né? Me permita ele fazer uma correção, você está errando aqui e ali e pronto. Nós precisamos de fato fazer a nossa parte. É um insubmisso, né? Muitas das vezes ele não vai nos escutar, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Lembra da pregação da semana passada de Provérbios? Aquele que endurece a sua cerviz, que não escuta ninguém, e se mantém, né, insubmisso, ele vai ser quebrantado de repente sem que haja cura. Então o insubmisso, ele é insubmisso, ele não obedece ninguém, não ouve ninguém, vai ter uma hora que Deus vai pesar a mão sobre a vida dele. Né? E aí ele vai se encontrar numa situação complicada, e aí a gente não pode chegar lá e dizer, está vendo, eu avisei, olha aí, bem feito. Não pode, o nosso comportamento de fato não deve ser esse. Mas admoestar os insubmissos, aconselhá-los, né? Corrigi-los com amor e brandura, mostrar de fato onde eles estão errando. É uma realidade, irmão, nas nossas igrejas, nós vamos encontrar muitos irmãos assim, mas de fato nós temos que tratá-lo com amor, e não simplesmente expulsá-lo, jogá-lo de lá da porta para fora da igreja. Isso não é atitude de um verdadeiro crente. Então ele vai dizer, exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos. Aí ele vai dizer aqui, consolei os desanimados. Consolar os desanimados. Há crentes que se enfraquecem com as provas e perdem a alegria. O ânimo e o entusiasmo, esses crentes não devem ser abandonados e esquecidos, mas consolados e reanimados. Então nós precisamos, meus irmãos, olhar para aqueles irmãos, de fato consolar os desanimados. Na igreja também nós vamos ver aqueles irmãos, né, que diante das provas, diante das dificuldades que eles passam, eles vão realmente ficar desanimados, eles vão perder a alegria, vão perder o brilho no rosto, o brilho nos olhos. Mas o nosso papel, a nossa função é chegar lá, trazer uma palavra de alegria, de conforto, para reanimar aquele irmão e fazer ele se manter confiante novamente na caminhada.
É claro, nós que somos líderes, e hoje eu estou, graças a Deus, aqui, pela graça de Deus, na condição de presbítero aqui da igreja, nós temos esse papel, essa função, né, de consolar os irmãos, de reanimar os irmãos, mas esse é um papel seu também, você pode fazer isso. De repente você fica sabendo de algo que o conselho não sabe, um irmão triste, um irmão que está desanimado, pensando em desistir, você pode chegar lá, orar por ele, trazer uma palavra para ele, de repente fazer um almoço na sua casa, convidar ele. Isso tudo faz parte, irmão, desse papel, né, dessa função que o apóstolo Paulo está mostrando aqui que nós temos que ter com os nossos queridos irmãos desanimados. Nós não podemos abandoná-los em hipótese alguma. Infelizmente, cheio de crente frustrado, temos muitos crentes frustrados hoje aí, porque ficaram desanimados, passaram por problemas, por dificuldades, e ninguém chegou para dar uma palavra sequer para eles. Então nós precisamos estar com um olhar especial para esses irmãos, né? Para que a gente não possa perdê-los, para que nós não possamos perdê-los, mas trazê-los, né, de volta para Cristo, para que eles possam se manter firmes na caminhada. Admoestar os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos. Os fracos devem ser amparados. Fraco aqui no grego quer dizer doente, sem forças. Muito provavelmente aqui na visão, acredito eu, que do reverendo Hernando Dias Lopes, muito provavelmente alguns estavam caindo na sedução da impureza sexual. Então, a questão de consolar os desanimados, aqui que eu falei, tem a ver com a questão das provas, né, das dificuldades que muitos passam e acabam desanimando por conta disso. Já essa questão aqui está falando muito provavelmente de questão de pecado mesmo. Aquele irmão, né, agradável, que a gente conheceu, que a gente tinha um relacionamento bom com ele, infelizmente ele acabou caindo. E o que a gente vai fazer? Vamos virar as costas para ele? Vamos simplesmente abandoná-lo? E dizer, esse irmão aí pecou, eu não posso mais andar com ele, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Ainda vai distorcer o texto ainda. Não, meus irmãos, não tem nada a ver isso. Amparar aqui os fracos é justamente um irmão que se encontra doente, fraco, por conta de um pecado que cometeu. E o nosso papel, a nossa função é estender a mão para aquele irmão e ajudá-lo a levantar novamente. Tem casos que, infelizmente, quando um irmão cai, né, em pecado na igreja, aquele irmão ele fica invisível. Ninguém mais fala com ele, ninguém mais trata ele como tratava antes, e nós não podemos agir dessa forma. Nós precisamos, de fato, ampará-los. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos pecadores também. E nós estamos propícios a cair nos mesmos erros que os nossos irmãos caem. Então a gente não pode se achar melhor do que ninguém. Nós não podemos se achar mais espirituais e mais fortes, mais robustos espirituais do que os outros. Porque uma falta de vigilância sequer nossa, a gente cai também. Então, meus irmãos, que nós possamos amparar os fracos, estender as mãos àquele irmão que caiu em pecado, está precisando de ajuda. Não é virar as costas, não é julgar, não é apontar o dedo, está vendo? Mas é trazer de fato ele para si, meu irmão, você pecou, mas saiba que o justo cairá e 7 vezes se levantará. Eu estou aqui para lhe ajudar a estender a mão. É amparar os fracos. Ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Com todos. Não para somente com alguns. Todos devem ser tratados com longanimidade. O que é longanimidade? Paciência. Né? Precisamos ter paciência com os nossos irmãos. Paciência uns com os outros. De fato, os irmãos precisam ter paciência comigo. Porque nós não somos fáceis. Nós somos pessoas difíceis. Eu acho que o pastor Josemar Bessa,
ele tem uma frase muito interessante. Ele disse, é mais ou menos assim que eu me lembro, ele: ame as pessoas difíceis, você é uma delas. Então nós somos difíceis, meus irmãos, e precisamos ser longânimos e ter paciência com os nossos irmãos. A paciência com todos deve ser o vetor que dirige o relacionamento dentro da igreja. Precisamos ter paciência com um membro fraco, pois ele poderá ser um líder amanhã. Já pensou? Me veio agora na mente Pedro, né? Pedro foi um exemplo que ele fraquejou naquele momento e que ele negou ao Senhor, mas futuramente se tornou um grande líder, né? Ali, um grande líder do colégio apostólico. Então, meus irmãos, ajude as pessoas, tenha paciência com as pessoas, porque essa pessoa que você ajudou hoje, ela pode ser um grande líder amanhã, e ela pode lembrar de você e lhe abençoar grandemente. Quando todos viraram as costas para aquela pessoa, você foi a única que foi lá ajudar a estender a mão. Futuramente, né, quando ela for um grande líder, ela vai poder lhe ajudar. Existe uma frase aí, que dizem aí fora, que é um mundo dá voltas, né? E é verdade, meus irmãos. O princípio é verdadeiro, o mundo dá voltas, né? É a lei da semeadura, o homem ele colhe de fato o que ele planta. Então, hoje você rejeita uma ajuda aqui para o seu irmão, daqui a alguns anos você vai precisar da ajuda dele. E aí? Só ele sendo um irmão muito crente, muito piedoso para lhe ajudar. Porque você rejeitou uma ajuda há um tempo atrás. Então nós precisamos ser longânimos, ter paciência com todos os nossos irmãos. Pois bem, dos versos 16 ao 22, Paulo aqui ele vai listar 7 pontos importantes da nossa relação com Deus. Primeiro, a nossa relação com os nossos líderes espirituais, depois a nossa relação com nossos irmãos, e agora aqui ele vai listar 7 pontos importantíssimos que falam da questão da relação com o Senhor nosso Deus. No verso 16 ele vai começar assim: regozijai-vos sempre. Se regozijar, meus irmãos, é se alegrar. Eu preguei aqui há algum tempo atrás, alguns meses atrás, em Filipenses, né? Filipenses 4. E lá o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: alegrai-vos no Senhor, né? Sempre. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Filipenses 4, né? Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos. E lá em Tessalonicenses, na igreja, na epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ele vai dizer, regozijai-vos sempre. Eu quero fazer um hiperlink, né, com esse versículo com o outro, e eu me lembro que, quando eu preguei aqui nesse texto, falando do versículo 4, Paulo aqui, quando ele diz alegrai-vos sempre no Senhor, ele não faz um pedido, não. Ele não faz um pedido, ele não está fazendo um pedido, ele não está dando uma recomendação. Ele está dando uma ordem. Se alegrar aqui é uma ordem que ele está dando. Ele não está dizendo assim, olha meus irmãos, se vocês estiverem, né, com a sua geladeira vazia, com a sua geladeira cheia, né, se estiver indo tudo bem, se alegrem. Ele não está dizendo isso. É como se ele estivesse dizendo, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, você precisa se alegrar. E nesse versículo aqui, eu falei também naquela vez que nós extraímos 3 princípios maravilhosos. Primeiro, que a alegria, ela é uma ordenança. Aqui Paulo está dando uma ordem, é proibido, como eu disse aqui, é proibido crente triste aqui nesse lugar. Assim como nós precisamos obedecer os 10 mandamentos, nós precisamos obedecer esse mandamento aqui também. Então, se alegrar aqui é uma ordenança. Nós precisamos mandar toda a tristeza embora e se alegrar no Senhor. Então, o primeiro princípio foi que se alegrar é uma ordenança. O segundo princípio foi que a alegria, ela é ultra circunstancial. O presbítero Gutenberg pregou aqui e falou sobre isso também, não foi, Tessalonicenses? Ultra circunstancial, o que quer dizer isso? Não depende das circunstâncias.
Eu posso estar com a minha geladeira cheia ou vazia. Eu posso estar com o meu tanque de gasolina do meu carro cheio ou na reserva. Eu preciso me alegrar. Eu preciso erguer minha cabeça e saber que o Deus que eu sirvo é o centro das minhas emoções, da minha alegria. Nós estamos aí vivendo um tempo de eleição, né? E muitos irmãos eu já percebi que estão angustiados, tristes, desesperados, preocupados com o resultado que vai sair dia 30. E o terceiro ponto desse versículo aqui que a gente pode extrair é que a nossa alegria ela é cristocêntrica, tá? A alegria é uma ordenança, a alegria ela é circunstancial e a alegria ela é cristocêntrica. Então nós estamos muito preocupados, à beira do desespero, né? Porque não sabemos o resultado que vai sair dia 30 e a gente começa a ficar ansioso, preocupado. E eu postei até interessante uma frase ontem nas minhas redes sociais, eu botei assim, a alegria do crente, ela não é bolsocêntrica, muito menos lulocêntrica, ela é cristocêntrica. Não importa o resultado que vai sair nas eleições, nós precisamos nos alegrar no Senhor. Como disse o reverendo Augusto Nicodemos, a igreja já enfrentou o Império Romano, irmãos. Líderes, imperadores impiedosos e cruéis como Domiciano, Nero, mas ela sobreviveu e está aqui hoje para contar a história. E se a gente tiver que passar por mais um governo injusto, ditador, nós vamos passar. E a igreja vai sair vitoriosa e triunfante para a glória do nome do Senhor. Porque a nossa alegria, ela tem que ser cristocêntrica, ela tem que ser ultra circunstancial. E é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, regozijai-vos sempre. Não é só quando está indo tudo bem não, é quando está indo tudo mal também. Quando o mundo está caindo na nossa cabeça, nós precisamos nos alegrar no Senhor. A nossa alegria, meus irmãos, ela é uma pessoa. A nossa alegria é Jesus. Verso 16, regozijai-vos sempre. Verso 17, orai sem cessar. Orai sem cessar. Isso quer dizer que voltar a fazer constantemente. Orar sem cessar é voltar a fazer constantemente. Você está saindo de casa, você está orando. Você está no ônibus, você está orando. Orando sem cessar. É interessante porque tem algumas igrejas e alguns irmãos que eles querem mostrar que a oração de madrugada parece que tem um efeito mais poderoso do que você orando de manhã ou de tarde, né? Mas isso não é verdade. Isso não é bíblico. A questão de que você pode orar de madrugada, você pode orar de manhã, de tarde, se você orar com fé vai ter o mesmo efeito, meus irmãos. E muitos querem até brigar com você, olha assim, irritado, você não acorda de madrugada para orar? Olha aí, está passando por isso. Sim, eu não oro de madrugada, mas eu oro de manhã quando eu acordo. Eu oro de noite antes de dormir. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, orando em todo o tempo. Orando no Espírito. Orando sem cessar. Então, a diferença, o poder não está em orar de madrugada, o poder está na fé. É a fé que vai fazer a diferença. Tem gente que acha que orar gritando é que vai fazer efeito. Faz uma oração forte aí o camarada começa a orar gritando. Lembra da oração de Ana? Uma oração sussurrante. Ela orava, quase não se ouvia a voz dela. Lá o sacerdote até achou que ela estava bêbada. Mas foi uma oração, meus irmãos, sussurrante, uma oração silenciosa que ela fez com fé. E produziu um efeito maravilhoso. Deus deu o seu filho Samuel, um dos profetas mais renomados que teve ali em Israel. Então nós precisamos estar em constante oração, porque nós vivemos em uma constante guerra. Né? A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. Então, enquanto nós estivermos aqui nessa carne, nessa natureza pecaminosa e corrompida que temos, nós precisamos estar orando. Porque vivemos uma batalha espiritual. Então,
O crente deve voltar a fazer constantemente, deve estar em constante oração. Orar, no verso 18 ele vai dizer, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, ser sempre grato a Deus. É como eu disse, está indo tudo bem, agradeça a Deus. Está indo tudo ruim, agradeça a Deus também. O pneu furou do seu carro, você vai ter que trocar, agradeça a Deus, meu irmão. Vai dar um pouco de trabalho, você vai suar, vai se sujar, mas agradeça a Deus. Muitas das vezes até um livramento que Deus está dando. Às vezes a gente reclama das coisas, mas muitas das vezes é livramento. É Deus tentando nos ensinar e nos mostrar algo, e a gente reclamando o tempo todo. Mas que nós possamos mandar essa murmuração, essa ingratidão embora e se agradecer, é sempre ser grato a Deus. Em tudo dai graças. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. São todas as coisas, não são apenas algumas. Verso 19, não apagueis o espírito. O fogo ilumina, aquece, purifica e alastra. Que é um pouco polêmico, né? Porque nós presbiterianos, nós somos muito acusados de sermos frios, né? Ah, eu sorveteriano aí, ó, o gelado, né? A gente escuta muito isso. E nós somos acusados, né, de sermos frios, né? Porque na nossa igreja não tem gritaria, não tem essas coisas todas, não tem esse movimento todo que tem por aí. Aí nós somos frios, sorveterianos. Vocês lembram daquele texto lá dos discípulos de Emaús? Quando o Senhor aparece para eles, eles não reconhecem o Senhor logo de início, e o Senhor começa a expor ali a eles as Escrituras. E aí, em um determinado momento, um olha para o outro e fala, porventura não nos ardia o coração, quando pelo caminho ele expunha as Escrituras? Então, meus irmãos, que nós possamos manter a nossa vida no altar diante de Deus, sempre com fogo, com a chama acesa. E a chama só vai se manter acesa através da palavra de Deus na minha e na sua vida. Lendo, meditando, orando, buscando a Deus. Mas aquela igreja ali, nenhuma mosca faz barulho, os irmãos não dão glória a Deus. Não importa, meu irmão, se aquela igreja, o pastor está pregando a palavra de Deus com fidelidade, o seu coração tem que arder pelas Escrituras. Está cheio de crente barulhento por aí, mas Bíblia que é bom, nada. Não lê a Bíblia, não medita. Você vai perguntar os 10 mandamentos, não sabe. Mas é aquele movimento todo, né, quando chega na igreja. Então, não apagueis o espírito. Então, o fogo ilumina, aquece, purifica, alastra. Verso 20, não desprezei as profecias. Um assunto até um pouco, outro também polêmico aqui no nosso meio, né? Porque nós temos aqui, mesmo na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos alguns pastores que são cessacionistas, outros continuistas, né? Cessacionistas são aqueles que creem que os dons cessaram, né? E outros continuistas acreditam que os dons ainda continuam para os dias de hoje. Mas eu não quero nem partir desse princípio, eu quero partir do princípio de que a profecia também, meus irmãos, o reverendo Hernando Dias Lopes ele tem uma visão interessante com relação a esse texto. Ele diz assim, ó, não desprezeis as profecias. Aí ele vai dizer assim, as mensagens apostólicas eram revelatórias. Atualmente as mensagens são expositivas. Profecias aqui não são apenas ensinos escatológicos, mas todo o conteúdo das Escrituras. Eu estou pregando aqui para vocês, mas eu estou profetizando aqui para vocês. Quando o pastor Diogo prega a palavra de Deus aqui aos domingos, às quartas-feiras, é uma profecia que ele está lançando e ensinando para cada um de nós. Então eu quero partir desse princípio, de não desprezar as profecias, é não desprezar os ensinamentos da palavra de Deus, que é totalmente suficiente para guiar e nortear as nossas vidas. A palavra de Deus ela não precisa de complementos,
ela não precisa de outras revelações, porque ela já é completa e poderosa por si mesma. Então, não desprezei as profecias. Não rejeitem a pregação da palavra de Deus. Como diz Tiago, nós não podemos ser apenas ouvintes, mas cumpridores da palavra de Deus. Nós temos que viver de fato o que a palavra de Deus nos ensina. Nós que estamos aqui, que pregamos a palavra de Deus, nós temos que viver o que pregamos. Não podemos viver na hipocrisia de eu aqui, estou aqui pregando uma coisa, quando eu chegar lá fora eu faço totalmente diferente. Eu não posso. Quando eu faço isso, eu estou desprezando as profecias, os ensinamentos da palavra de Deus. Verso 21, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Isso é ter discernimento espiritual, né? O crente precisa exercer discernimento espiritual, saber separar o que é bom e o que é ruim para a vida dele. Né? A gente precisa ter muito discernimento para que a gente não possa entrar numa cilada. Quando alguém vem com uma conversa diferente para você, você já precisa estar de orelha em pé. Opa, essa conversa aí, esse negócio aí que esse camarada está falando aí é meio complicado. Eu não vou me meter nisso não, né? Por mais que eu tenha dúvida, eu não vou me meter nisso porque eu não quero. Eu sou crente e eu preciso manter a minha conduta ilibada. Nós precisamos ter esse discernimento espiritual, saber separar o que é bom e o que é ruim para mim e para a sua vida. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. E aqui, a última recomendação que o apóstolo Paulo, ele dá: abstende-vos de toda forma de mal. O crente é alguém que deve ter zelo e cuidado pelo seu testemunho. Ele não se envolve com coisas duvidosas, com esquemas de corrupção, não anda com quem desobedece a palavra de Deus. Então, nós precisamos de fato nos abster de toda forma de mal. Se a gente vê que alguma coisa não vai soar legal, não vai soar, sabe, cai fora, irmão. Cai fora, porque é melhor você cair fora antes, né, do que você ter o seu testemunho manchado. Se você está no seu trabalho, o seu chefe chega para você, pede para você burlar um relatório de repente, mentir no relatório, você não vai poder fazer isso, né? Ah, irmãos, eu tenho medo, mas eu tenho medo de perder meu emprego. Se eu não fizer, eu vou perder meu emprego. João Batista perdeu a cabeça, mas falou a verdade. Por que você não pode perder seu emprego? Você perde seu emprego hoje por defender a verdade, Deus lhe abençoe e abre uma porta, outra porta de emprego lá na frente. Mas nós precisamos cumprir o que está escrito aqui, se abster de toda forma de mal, procurar viver uma vida santa, uma vida irrepreensível. Irrepreensível sabe o que é irrepreensível? É a pessoa ali virar do avesso e não encontrar nada que possa culpar você. Então nós precisamos de fato zelar pelo nosso testemunho, deixar de andar em certos lugares, né? Se você está vendo que aquela amizade está lhe prejudicando, meu irmão, não é deixar de falar com a pessoa, mas se afasta dela. Porque depois quem pode ser prejudicado é você. Meus irmãos, concluindo, chegando à conclusão aqui do texto, a conclusão é a seguinte: somente os crentes tendo uma relação saudável entre si, é que teremos uma igreja santa, piedosa e próspera para a glória de Deus. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos, como eu disse aqui, nós somos difíceis, irmãos. Vai ter momentos aqui que eu vou me desentender de repente com alguns irmãos. Nós somos pessoas difíceis, não somos perfeitos. O apóstolo Paulo, ele disse: suportai-vos uns aos outros em amor. Quando ele diz isso, ele quer mostrar que nós somos insuportáveis por natureza. Então nós precisamos suportar os nossos irmãos com amor. Nós somos pessoas difíceis, meus irmãos, mas ainda que eu tenha um desentendimento com algum irmão, ainda que eu tenha uma indiferença com meu irmão, o perdão, ele restaura. Eu vi uma frase muito interessante ontem que diz que a pessoa que
que chega para pedir perdão nem sempre é a que está errada, mas é a que entendeu verdadeiramente o Evangelho. Então, às vezes, mesmo você não estando errado, você vai precisar chegar para aquela pessoa e pedir perdão para ela, para poder resolver a sua situação com ela, para poder ter uma igreja próspera, uma igreja santa, uma igreja onde Deus, de fato, Ele age. Estamos vivendo dias difíceis, meus irmãos, igrejas por aí que estão se dividindo, igrejas brigando, pastores doentes emocionais, irmãos doentes emocionais, doentes emocionalmente, porque estão desprezando as profecias, jogando isso aqui fora. Então nós precisamos procurar sempre manter um relacionamento saudável com os nossos irmãos, acima de tudo um relacionamento saudável com o Senhor nosso Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos ficar de pé? Eu queria chamar aqui o presbítero Gutenberg para orar por nós, nos despedindo. Senhor, nós suplicamos, através de Jesus, que de forma milagrosa o Senhor aplique essa palavra em nossos corações,